Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leneide Gurgel e hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula. Vamos lá? Então, a aulinha de hoje é sobre o fluxo de energia e ciclos da matéria na natureza, tá certo? Então, a energia para a vida, ela vem do Sol, a energia solar, tá certo? E as plantas são as grandes responsáveis pela introdução dessa energia no Sol, nas cadeias alimentares da biosfera, certo? Então, as plantas elas são capazes de converter o dióxido de carbono em açúcares através da energia solar, tá certo? Então, vamos lá. Então, os seres vivos eles são divididos em dois grandes grupos, os autotróficos e os heterotróficos. Os autrótrofos, ou produtores, são capazes de produzir o próprio alimento, convertendo a energia luminosa em biomassa, como no caso das plantas. E os heterotróficos, que também são chamados de consumidores, vão consumir essa biomassa e, durante a sua morte, durante a morte dos outros seres vivos, eles vão devolver esses nutrientes para a natureza através da decomposição. E aí os seres vivos, eles costumam ser representados, as interações alimentares, costumam ser representadas por cadeias alimentares, tá certo? Aqui, só para lembrar vocês que toda cadeia alimentar começa com um produtor, que pode ser uma cianobactéria, pode ser uma alga ou uma planta, e vai terminar com um decompositor, que pode ser bactérias, fungos e animais saprófagos, como, por exemplo, o urubu. E no intermediário, nós temos os consumidores, que vão se alimentar dos produtores e a gente vai ver daqui a pouco como é que acontece a transferência dessa energia. Então, as cadeias alimentares, nós vamos sempre começar com o produtor. O animal que se alimenta diretamente do produtor é chamado de consumidor primário. E aí, o animal que se alimenta do herbívoro, que é o consumidor primário, também pode ser chamado de herbívoro, é chamado de consumidor secundário. O animal que se alimenta do consumidor secundário é chamado de animal terciário. E assim a cadeia vai terminar com a decomposição desses seres durante a morte, certo? Lembrando que na natureza a gente não costuma ter cadeia alimentar com 5 ou mais consumidores. Geralmente é até 4. E a gente vai entender por que daqui a pouco também. E aí essas cadeias alimentares, elas, na verdade, elas não são únicas, elas formam o que a gente chama de teias alimentares. O que é isso? Nós temos animais aqui que vão ser comidos por mais de uma espécie, certo? E é assim que acontece na natureza. Por exemplo, se eu tirasse esse coelho aqui, a produção desse vegetal poderia aumentar. Só que aqui, ó, a cobra, a onça e o gavião, eles iriam ter que mudar provavelmente para outro herbívoro como o rato ou a zebra, tá certo? Então, de modo que esses animais aqui, ó, iriam também sumir ao longo do tempo. E se esses animais sumirem, os consumidores secundários também tendem a sumir, assim como os terciários, que são os animais de topo, que a gente chama, certo? E aí, como eu falei para vocês, as plantas são capazes de absorver essa energia solar e com dióxido de carbono e água produzem os açúcares durante a fotossíntese, tá certo? E liberam oxigênio. E aí também a gente tem que lembrar que existe a respiração. Na respiração, esses açúcares eles vão ser utilizados para o metabolismo dos seres vivos e durante a respiração vai ser liberada também parte dessa energia aqui que estava nas plantas vai ser eliminada através da dissipação de calor, tá certo? E é esse o motivo, por causa da respiração, que todos os seres realizam, inclusive as plantinhas, é que, por exemplo, nem toda a energia que é produzida, ela vai ser consumida.
vai ser utilizada para processos metabólicos, na verdade. Parte da energia vai ser perdida, certo? E por isso, nós não temos uma cadeia alimentar com tantos consumidores. Geralmente é só até quaternário, certo? Por quê? Digamos que essas plantinhas aqui, elas consigam produzir, armazenar, pegou a energia do sol e armazenou 20 mil quilocalorias por metro quadrado por ano de biomassa. Os consumidores primários, eles só vão aproveitar desses 20 mil 2.000 quilocalorias por metro quadrado por ano, ou seja, vai haver uma perda de 90% da energia deste nível trófico para esse. Desses 2.000 aqui que os consumidores primários têm, vai para os consumidores secundários apenas 200 quilocalorias por metro quadrado por ano. Ou seja, perdeu-se desse nível trófico para esse mais 90% de energia. Dos consumidores secundários para os terciários, vai de 200 quilocalorias, agora a gente só vai ter 20 quilocalorias, tá certo? E dos consumidores terciários para quaternários, apenas 2 quilocalorias por metro quadrado por ano. E essa energia, ela vai ser liberada principalmente na forma de calor, tá certo? Na forma de calor. E é por isso que nas cadeias alimentares a gente não tem muitos animais consumidores, tá certo? E aqui, por final, depois que esses animais morrem, eles vão servir de alimento para os decompositores. Bom? E aí, a gente pode representar também as cadeias alimentares através de gráficos. Gráficos que são chamados de pirâmides ecológicas. Nós teríamos aqui os produtores, que é a base das cadeias alimentares, e os consumidores em seguida. Consumidor primário, porque se alimenta diretamente do produtor. Consumidor secundário, porque se alimenta do primário. Consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E nós temos vários tipos de pirâmides. Nós temos a pirâmide de massa, que corresponde à biomassa mesmo que os indivíduos têm, por exemplo, plantas, várias plantas que são consumidas por insetos, que são consumidos por sapos. Então, para sustentar esses vários insetos, a gente precisa de várias plantas. Vários sapos, vários insetos. Isso aqui com relação à biomassa, ao peso. Já que nos ecossistemas aquáticos, acontece o que a gente chama de pirâmide invertida. A base é mais curtinha. Por quê? Porque os fitoplâncton geralmente são seres unicelulares. Eles servem de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes. Certo? E aí, nós temos também a pirâmide de energia. Que essa pirâmide de energia, nunca pode ser invertida. Porque sempre os produtores vão ter mais energia que os consumidores primários e que os consumidores secundários. E temos também a pirâmide de números, que ela vai representar os números mesmo de indivíduos. Por exemplo, nós precisamos de 100 gramíneas. Gramíneas, para quem não sabe, pode ser arroz, o capim, tá certo? São gramíneas. 100 gramíneas para alimentar 200 lagartas que alimentam 20 pássaros. E podemos ter também, no caso, 2 árvores. Árvores são plantas de grande porte. Então, 2 árvores conseguem alimentar 200 lagartos que conseguem alimentar 20 pássaros, certo? A pirâmide de números refere-se ao número de indivíduos, número de seres vivos que é necessário em cada nível trófico. E aí, nós vamos entrar no conceito de produtividade. E a gente vai voltar aqui os autotróficos e os heterotróficos para entender melhor, tá certo? Então, os autotróficos, eles são responsáveis pela produção primária bruta. O que é isso? É a quantidade de matéria orgânica que eles conseguem produzir durante a fotossíntese, tá certo? Só que nem toda a energia que eles conseguem produzir durante a fotossíntese vai estar disponível para os próximos níveis tróficos. Por quê? Porque as plantas também respiram. Então, a gente tem também a produtividade primária líquida, que é a produtividade primária bruta menos a respiração, tá certo? Então, a produtividade primária líquida corresponde ao que está disponível para o próximo nível trófico. E aí, nós temos, no caso dos heterotróficos, a produtividade secundária bruta, ou seja, é a quantidade que o herbívoro ele consegue efetivamente absorver de um alimento. Por quê? Porque nem toda a quantidade de alimento que a gente ingere, a gente
absorve. Grande parte vai ser perdida, tá certo? Não é à toa que a gente libera um grande volume de fezes durante o dia, né? Por exemplo. E aí, nós temos a produtividade secundária líquida, que é a produtividade secundária bruta, que é a quantidade efetiva que a gente consegue absorver de um alimento, menos a respiração, porque a gente também respira. E aí, a produtividade secundária líquida é o que estaria disponível para o próximo nível trófico, certo? E aí a gente entra nos ciclos biogeoquímicos, que os ciclos biogeoquímicos vão explicar como nutrientes e moléculas eles vão andar durante um ciclo biogeoquímico. Como é que elas vão entrar e como elas vão sair na natureza, certo? É aquele caminho que eles percorrem em substâncias como nitrogênio, carbono, fósforo, enxofre, como essas substâncias elas vão entrar e como vão ser devolvidos para o meio ambiente, tá certo? Nós começamos os ciclos biogeoquímicos falando sobre o ciclo da água, que é bem facinho, né? O mais facinho que a gente já sabe desde o ensino fundamental. Então, a água ela vai para a atmosfera através da evaporação e através da transpiração ou evapotranspiração, principalmente das plantas, tá certo? Também vai ser liberada durante a respiração, certo? Que os animais e assim como as plantas também fazem. E aí essa água ela vai ser condensada e vai ser devolvida através das precipitações. E as precipitações vão ser encarregadas de reabastecer o volume de água de rios, açudes, que também são ecossistemas, só que artificiais, e também parte dessa água ela vai ser infiltrada para repor os lençóis freáticos, tá certo? Que são os aquíferos, digamos assim, que é de onde a gente utiliza a água para o consumo humano, em grande parte das populações, através dos poços, né? E aí, nós vamos para o outro segundo ciclo biogeoquímico, que também é simples, que é o ciclo do carbono, tá bom? Tá bastante no Enem. O ciclo do carbono é um dos mais simples e também mais completos, porque ele está diretamente envolvido com o efeito estufa, né, com o aumento da temperatura mundial, que causa vários desequilíbrios ecológicos. Então, vamos lá. O carbono ele está no ambiente, porque durante a respiração nós liberamos gás carbônico, e ele também é utilizado pelas plantas para a produção de fotoassimilados, a fotossíntese. Também é liberado pela queima de combustíveis fósseis, como nas indústrias e nos veículos que utilizam combustíveis como gasolina, né, diesel e etc. E vamos lá. E ele vai ser absorvido, gás carbônico, pela fotossíntese, pelas plantas durante a fotossíntese, tá certo? E as plantas, elas vão fazer com que esse gás carbônico ele percorra e seja introduzido na cadeia alimentar, e durante a morte dos animais e plantas, ele pode ser armazenado na natureza e gerar o que a gente chama de produzir ao longo do tempo, através de intempéries físicos, químicos e morfológicos, os combustíveis fósseis, certo? O combustível fóssil é combustíveis fósseis. E aí, esse combustível fóssil ele vai ser utilizado para a produção de novas matrizes energéticas e recomeçaria todo o ciclo, não só devido à respiração dos seres vivos, mas também que durante a queima desses combustíveis fósseis vai ser liberado novamente o gás carbônico na atmosfera. E aí o gás carbônico na atmosfera, que é fundamental para a fotossíntese, certo? Ele tem sido liberado de forma demasiada, num ritmo muito rápido e vem causando o aquecimento global. É bom vocês darem uma olhada no aquecimento global, que envolve o branqueamento de corais, aumento da temperatura global de alguns lugares, do globo em si, né, mas que afeta mais
em alguns lugares específicos, que são os lugares litorâneos, e é bom dar uma olhadinha. E nós vamos para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele está na natureza, é um gás bastante abundante, que é o N2, o nitrogênio atmosférico. Mas esse nitrogênio atmosférico, ele não consegue entrar nas cadeias alimentares. Para que eles entrem, é preciso uma parceria de bactérias com plantas, tá certo? As plantinhas não conseguem absorver esse nitrogênio atmosférico aqui. Ele precisa ser modificado para que as plantas consigam absorver. E aí, as plantas elas estabelecem uma relação simbiótica com bactérias, que são bactérias fixadoras de nitrogênio, certo? E esse como vocês estão vendo aqui, esses nódulozinhos são colônias de bactérias fixadoras que estão nas raízes de algumas plantas, geralmente de leguminosas, como, por exemplo, feijão, soja, tá certo? Esse aqui é muito fácil a gente ver esses nódulos no feijão de pinto, não sei se vocês já viram, mas depois vocês podem dar uma pesquisada para entender melhor. E aí, essas bactérias ficam nesses nódulos e elas, através de reações químicas, transformam esse nitrogênio atmosférico em nitrogênio amoniacal, certo? Que depois vai ser convertido por outras bactérias em nitrito e depois em nitrato. E aí o nitrato é que vai ser assimilado pelas plantas, tá certo? Vai ser assimilado pelas plantas e vai ser introduzido, consequentemente, nas cadeias alimentares, tá certo? O nitrogênio compõe, por exemplo, o nosso DNA, certo? Nas bases nitrogenadas. Um exemplo, só para vocês entenderem. E quando está na forma de nitrato, ela também pode ser utilizada por outras bactérias desnitrificantes, que vão fazer o esquema inverso e liberar novamente gás nitrogênio na atmosfera, certo? E aí, as plantas, quando morrem, vão ser decompostas e vai ser liberado outras formas que também não são absorvidas pela natureza de nitrogênio. Então, essa aulinha ela foi feita pelo material que está disponível no capítulo 8, na página 192 a 210 do livro de vocês. E para fixar o conteúdo, a gente vai fazer uma atividadezinha, um exercício, que vai estar na plataforma do Sigeduc, tá bom? Na aba Atividades, vocês vão clicar em Exercícios. E aí, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.